Olá, meu nome é Thaís Rodrigues, eu sou acadêmica do curso de Letras Português e Literatura da Universidade Federal do Piauí, a UFP, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos. Olá, chamo-me Caio Felipe, sou acadêmico do curso de Letras Português pela Universidade Federal do Piauí, campus Senador Vídio Nunes de Barros, em Picos. Este trabalho é orientado pela professora doutora Cristiane Pinheiro e pelo professor doutor Welbert Feitosa. Durante a nossa apresentação, abordaremos alguns pontos, bem como as informações gerais do sermão, a apresentação do autor, o tema geral, a estrutura do sermão, a introdução, o desenvolvimento com a presença de argumentos e a peroração. Iremos apresentar o Sermão do Santíssimo Sacramento, o qual foi apresentado no ano de 1662 em Santa Engrácia. Padre Antônio Vieira nasceu em Portugal, Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608. Ele veio para o Brasil com 6 anos de idade e logo ingressa no Colégio Jesuístico da Bahia. Ele entrou para a Companhia de Jesus em 1623 e ordenou-se em 1634. Nesse período, Vieira ganha destaque como orador e, posteriormente, vai para a metrópole hipotecar lealdade a Dom João IV. E aqui ele ganha mais destaque ainda como orador. Prestigiado junto à corte, Vieira é enviado para missões em Haia, Paris e Roma, fato que já remonta sua carreira diplomática, mesmo não tendo sucesso em seu atento. Dom João IV morre. Vieira retorna à metrópole e é acusado de heresia, porque ele profetizou o Quinto Império. Após 8 anos, lhe é retirado o direito de pregar. Ele recorre da decisão e seu processo é revisto. Em 1681, ele irá retornar ao Brasil, onde dedicará-se à redação e publicação dos seus sermões. Vieira é considerado um dos maiores nomes do barroco português e brasileiro. Nesse sentido, é importante destacar algumas características do barroco. As obras barrocas são marcadas por oposição e por conflitos, principalmente por causa dos fenômenos históricos do período. As obras possuem características como imagens contrastantes, teocentrismo, uso recorrente de antíteses, de paradoxos, de hipérboles, de hipérbatos, de sinestesias, de comparação e de metáforas. Também nós podemos observar uma visão pessimista da realidade, uma linguagem rebuscada, um conceptismo com o jogo de ideias e um cultismo com o jogo de palavras, além de um fusionismo, que é uma fusão entre elementos opostos, e diversas dessas características estão presentes nos sermões do Padre Antônio Vieira. O tema geral do nosso sermão é a relação entre os indivíduos, especialmente os membros da corte, e o Santíssimo Sacramento. É válido mencionar que para a Igreja Católica, ao comungar, o cristão está unido a Jesus Cristo de forma real, substancial e comportamentalmente presente na hóstia inteira. Vieira trará, em forma crítica, a dualidade existente entre os indivíduos que unem-se a Cristo, mas não unem-se a eles próprios. Fato que poderemos comprovar no seguinte trecho. Cristo na Eucaristia, obrigado e juntamente ofendido, agradecido e juntamente queixoso, satisfeito e juntamente agravado pela corte portuguesa, a Eucaristia enquanto sacramento e enquanto comunhão. E aí, no decorrer do sermão, Vieira trará uma série de argumentos que reforçarão as suas ideias e opiniões. Durante as unidades, nós teremos colocações e perguntas que ele tentará e responderá ao longo do texto. No capítulo 1, nós teremos o questionamento que já foi feito inicialmente. Como queixoso e agradecido se queixoso? Há uma contradição.
E aí ele trará os dois efeitos e funções, né, do Santíssimo Sacramento. O primeiro efeito é a união entre nós, é a união com Cristo, e o segundo efeito, a união entre nós. E nesse sentido, ele reforçará a ideia ao mencionar que pela união que se termina de Cristo a nós, fica Cristo unido conosco. E pela união que se determina de Cristo a nós, fica Cristo unido a cada um de nós. E aqui nós teremos também uma crítica à nobreza e também a temática principal, que é basicamente a desunião e a discórdia. E aí ele reforçará com um trecho bíblico que diz que o que come minha carne e bebe meu sangue, esse fica em mim e eu nele. Bom, nos demais tópicos nós teremos o desenvolvimento e também uma colocação e um questionamento no início de cada capítulo. Aqui nós teremos como pode ser que da união particular com Cristo nasça a união comum entre nós. E aí ele trará, né, o significado do comúnio, que terá, né, um sentido meador, a mediação da união, a mutualidade. O exemplo bíblico muito conhecido que diz: eu sou a vide e vós os ramos. O que quer dizer que os ramos podem estar distintos e distantes, mas estão ligados ao mesmo tronco, o que faz unirem-se mutualmente. E assim quem permanece em Cristo poderá dar os frutos. Ele também falará sobre a maior maravilha da Trindade. E o que seria? É que há janela na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mutualidade e unidade. E aqui ele reforça o que mencionou com a ideia de São Paulo, quando diz que não se pudera declarar mais breve e mais maravilhosamente o efeito e a causa de todo o mistério, que seria: somos todos um só corpo. No texto também ele trará a ideia de Santo Agostinho sobre a matéria e a hóstia do cálice. Para Santo Agostinho, a matéria disfarça o corpo e o sangue na forma do pão e do vinho. E aí, nós teremos mais um questionamento. Por que da união entre os que comungam, a desunião entre os que comungam, perdão? Porque a desunião entre os que comungam é um delito contra a fé. Ele diz tanta comunhão e pouca união. Aqui, Vieira ele comparará os católicos com hereges, pois, de acordo com ele, eram católicos de sacramento e hereges da comunhão. Isto é o que somos, católicos no que professamos e hereges no que fazemos. Para ele, eram católicos de sacramento, pois comungavam, e hereges, pois eram desunidos, hereges por blasfêmia do mistério, católicos da fé e hereges pela caridade, tendo em vista, né, que a caridade é um princípio cristão e deve ser entre os mesmos, ou seja, deve ser coletivo. Aqui também ele fará uma menção sobre a amizade de Pilatos e Herodes. Pilatos e Herodes tinham inúmeras diferenças, e uniram-se em torno de um propósito: acusar Jesus Cristo, por isso, amizade entre aspas. Vieira diz que Pilatos crucificou Cristo e Herodes o zombou. Tal fenômeno está presente em uma das orações mais importantes e conhecidas da Igreja Católica, o Credo, que diz: Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Bom, dando continuidade ao desenvolvimento do sermão, o Padre Antônio Vieira vai abordar no capítulo 4 os 3 motivos da união, que são a união como cristãos, união como homens e união como ilustres. Ele explica cada um deles dizendo que o que move a união como cristão é a fé, a união como homens é a conveniência e a união como ilustres é a honra. Durante o sermão, ele vai desenvolver argumentos em torno dos 2 últimos motivos, o motivo de união como homens e o motivo de união como ilustres. O motivo de união como cristãos, entretanto, o Padre Antônio Vieira decide por não comentar mais,
porque ele acredita que se os seus argumentos não convencer o leitor anteriormente, não vai ser agora que ele vai conseguir persuadi-los. No capítulo 5, o padre Antônio Vieira vai desenvolver os argumentos em torno dos motivos da conveniência e os motivos da honra. Além disso, ele trará também a questão da nobreza e a desunião entre os metais da estátua de Nabucodonosor, bem como trará os 4 vícios que geram a desunião. Para tanto, ele desenvolve de 2 formas. A primeira, ele vai falar sobre a conservação, e a segunda forma, ele vai falar sobre o pudor da nobreza, que é o motivo da honra. A primeira consideração, ele faz 2 considerações. A primeira consideração que ele vai fazer é em relação aos motivos da honra. Bom, segundo Vieira, para conseguir a união, bastava somente o corpo ou o sangue de Cristo. A carne era para nos sustentar e o sangue para nos enobrecer. No que se refere à primeira consideração, o padre Antônio Vieira vai falar sobre os motivos da honra. Segundo ele, o sangue de Cristo nos enobreceu no sacramento, e isso já é motivo de união, pois não há coisa mais contrária à verdadeira nobreza que a desunião. Bom, o padre Antônio Vieira vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor. Esta estátua era composta de vários metais, de modo que cada um era unido com o outro. O ouro estava unido com a prata estava unida com o bronze, mas o ferro não estava unido com o barro dos pés. E podemos imaginar que a desunião que havia nessa estátua era justamente nos pés, pelo fato de o ferro não estar unido com o barro. Posteriormente, o padre Antônio Vieira vai nos apresentar as consequências desta desunião. Por fim, ele finaliza falando os 4 vícios que geram a desunião que há no mundo. São 4. O vício vil da cobiça, o vício vil da inveja ou o vício vil da vingança. Para explicar e exemplificar melhor, ele traz alguns exemplos. Caim e Abel, em que nasceu a desunião da inveja de Caim. Esaú e Jacó, em que nasce a desunião da ambição de Esaú. Absalão e Amnon, em que nasceu a desunião da vingança de Absalão. Filho pródigo e o outro filho, em que nasceu a desunião da cobiça do pródigo. Ou seja, a união sempre quebra pelo lado mais fraco, isto é, o mais vil. A desunião, por outro lado, está do lado do menos nobre. Visto isso, o padre Antônio Vieira finaliza dizendo que os motivos pelos quais Cristo derramou seu sangue é que o sangue serviria para matar as inimizades e afogar as desuniões. Isso porque as inimizades e os ódios estão dentro dos nossos corações e dentro de nós mesmos, onde matar. Pois a tão desejada união pretendida por Cristo entre nós há de ser alcançada a partir do momento que ele nos enobreceu com o seu sangue. O que isso quer dizer? É que todos aqueles que enobreceram-se com o sangue de Cristo há de matar todas as inimizades e afogará todas as desuniões dentro de seus corações. Bom, dando continuidade, no capítulo 6, o padre Antônio Vieira vai nos apresentar a segunda consideração, que é o motivo da conveniência, e também apresentará a queda da estátua de Nabucodonosor. Bom, no que se refere à segunda consideração, o padre Antônio Vieira diz que o corpo ou a carne de Cristo, que nos sustenta no sacramento, é o meio mais eficaz para nos unir. Bom, no que se refere à queda da estátua de Nabucodonosor, já podemos imaginar por onde que se deu essa queda. No lugar por onde havia desunião. E o único lugar que havia desunião na estátua era justamente nos pés, visto que o ferro e o barro não estavam unidos. E ali havia desunião, segundo o padre Antônio Vieira.
A queda dessa estátua deu-se por meio de uma pedra atirada por Davi nas pernas da estátua, a qual era o único lugar que havia desunião. Isso, portanto, facilitou a queda da estátua. Vieira fala que o que nos sustenta e conserva, o que sustenta e conserva os reinos é a união, pois não adiantou todos aqueles materiais, aqueles metais unidos na estátua, sendo que lhe havia um que não estava unido, e foi nele a causa de toda a ruína, a desunião que havia entre o ferro e o barro dos pés. Então foi por meio dos pés da estátua que houve toda a ruína, porque lá era o único lugar que havia desunião. Para finalizar o seu argumento, o padre Antônio Vieira fala que para derrubar um reino não é necessário canhões, exércitos ou balas em pólvora. Basta somente uma pedra para derrubar um reino. Para derrubá-lo, basta haver desunião. Ou seja, é muito fácil derrubar um reino quando se há desunião. No capítulo 7, o padre Antônio Vieira vai falar sobre a construção da Torre de Babel. Bom, tal torre foi construída de modo que havia muitos motivos para que ela não fosse construída, tendo em vista a época e as condições. O padre Antônio Vieira traz 3 motivos, que são os motivos de sítio, o motivo pela matéria e o motivo pela condução. Bom, no que se refere ao sítio, era impossível pelo sítio, porque em toda a redondeza do mundo não havia campo ou terreno capaz em que lançar fundamentos a tão enorme edifício. Ou seja, naquela época, o lugar em que se ia construir a torre era muito complicado para se levantar. Era impossível também pela matéria, pois o globo da Terra não podia ministrar materiais bastantes para a fábrica de tão imensas muralhas. E, por fim, era impossível pela condução, porque em muitos centos e em muitos milhares de anos não chegaria a se guindar uma pedra a tão inacessível altura. Ou seja, a torre era difícil de ser construída, principalmente pela questão do lugar, pelas dificuldades que se tinham na época de materiais e também para poder fazer com que estes materiais chegassem a uma certa altura da torre. Então era impossível construí-la. Só que o padre Antônio Vieira fala que a torre foi construída e o motivo principal desta construção foi a união entre os homens. Mesmo com tantos impossíveis, com tantos imprevistos, e que com todos os motivos do mundo para que essa torre não fosse construída, ela acabou sendo construída, justamente porque houve a união entre os homens. Então, o padre Antônio Vieira finaliza dizendo que o que é impossível à arte e à natureza é possível a união. E quase finalizando, já quase concluindo, como de costume, ele trará uma colocação e novamente uma pergunta, né? Por que Cristo, falando do manual do alimento, fala de muitos e falando da comunhão, ele falará de um só. E aqui ele trará o argumento sobre a maravilha da união. O que seria a maravilha da união? A natureza da união é, como o próprio nome sugere, unir. A propriedade, multiplicar. E para que a união faça poucos, muitos, é necessário que de muitos e de todos faça-se primeiro um só. Ou seja, a busca de novas pessoas, de novas perspectivas, mas que estejam unidas com um único propósito, Cristo, e, é claro, a conservação e a prosperidade do reino português. Ele concluirá com uma oração. Trouxe aqui um dos trechos da oração, né, onde ele pede ao Senhor a união dos extremos, que o Senhor diminua a dureza dos corações, a rebeldia e os mal-entendidos. No seguinte trecho, nós podemos observar, né? Domai, abatei, sujeitai e ponde rendido a vossos pés tudo aquilo que pode impedir a verdadeira concórdia e união deste reino todo vosso. Para que unidos o defendamos, unidos o conservamos, unidos logremos nele os aumentos e felicidades que eles têm prometido.
que nós podemos observar que ele pede ao Senhor, né, que tire todos os empecilhos que impeçam, né, a união. De acordo com o Massu Moisés, o Padre Antônio Vieira é a mais alta personalidade humana e cultural dessa época, a que sua estatura invulgar deu nível e serviu de símbolo perfeito. Nele se encontraram reunidos em estranho compósito as linhas de força que norteiam o complexo quadro do barroco português. Esse fenômeno ocorre principalmente porque o Padre Antônio Vieira tem uma contribuição literária e histórica imensuráveis. Ele era um autor, mais precisamente um orador, de personalidade, uma grande figura do incentivo ao pensamento crítico, porque ele em si era uma pessoa crítica. E esse pensamento crítico, né, é um dos frutos do ideal do mundo da literatura. Por último, gostaria de agradecer pela atenção, agradecer aos professores Welbert e Cristiane pela oportunidade do sermão, que é uma obra magnífica, do autor também, e ao colega Caio Felipe pela parceria. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo nosso e-mail que está disponível. E obrigada mais uma vez.